Nossa empresa começou praticamente sem dinheiro algum. E hoje eu vou contar para você como que foi esse início. Então, o Leonardo e o Jair iam trabalhar na empresa onde nós três trabalhávamos de bicicleta. Eles eram vizinhos, marceneiros, e iam de bicicleta todos os dias juntos. E aí começaram a cogitar essa ideia de abrir uma marcenaria. E aí o Leonardo perguntou para o Jair, Jair, e quem que pode ser a nossa vendedora, né? Quem que vai vender esses projetos para nós? E o Jair disse, a Gabriela, vamos falar com ela e vamos fazer esse convite para ela. Depois do horário de trabalho, eles faziam um bico numa empresa lá na Kennedy, que é bem longe também. Então eles faziam um triângulo assim. E aí, nessas idas e vindas, eles ficavam ali bolando as coisas e me convidaram para participar. Só que eu, naquela época, eu já fazia o administrativo, a parte da faculdade de administração, lá na UX. E aí, o que eu falei? Nós precisamos de um plano de negócios. Aí a gente começou a estudar, estruturar tudo direitinho. Só que o Jair, muito afobado do jeito que ele é, ou era, né? Não sei, porque agora ele não é mais nosso sócio. Mas se não fosse por ele, nós não tínhamos aberto a Arte Móveis não existiria, porque quem botou lenha na fogueira foi o Jair, que fez eu e o Leonardo realmente abrir a empresa. E aí o que aconteceu? O Jair foi lá no Google e procurou uma máquina, uma serra, que inclusive é aquela que eu postei para vocês que a gente acabou vendendo esse mês de abril, maio desse ano de 2026. Substituímos por outra máquina. E aí ele viu lá que a entrada era R$ 1.800 e que eles faziam o restante no boleto, faziam no nome do Leonardo, em 12 vezes para nós pagar, e eles acharam muito fácil esse negócio. Só que, daí eles disseram assim, vai que é um golpe, vamos nós lá buscar essa máquina. Aí o Leonardo tem o pai dele, que tem um caminhãozinho, né? Uma F1000, F4000, acho que é. Uma F4000, e aí foram buscar essa máquina. Só que, tem um detalhe, a única que tinha a entrada da minha parte era eu, que era R$ 600. E os guris, sabe o que eles fizeram? Foram lá e pegaram do limite do banco para poder dar entrada na máquina. Vocês vejam bem que loucura. Só que a dona Gabriela, hoje, eu tenho 34 anos, mas na época, em 2012, quantos anos eu tinha? 21 anos. Hoje, a Gabriela de hoje, olhando para o passado, isso daí foi a maior loucura da minha vida. Porque se a gente for colocar na balança, a gente tem que ser meio louco mesmo já para ser empreendedor. E ser empreendedor com pouco conhecimento, com 21 anos, as chances disso daí dar certo é qual? Quase que zero. Só que, gente, sabe o que eu tinha? O que até hoje eu tenho? Vontade de fazer as coisas, de fazer acontecer, de dar certo. Essa é o maior ensinamento que eu quero deixar aqui para vocês nesse vídeo. Vontade. Façam as coisas com alma, com coração e com vontade de fazer as coisas darem certo. Façam até dar certo. E é isso, entendeu? E a gente começou. Só que daí, qual que era a ideia? A ideia era nós continuarmos na empresa onde nós trabalhávamos, nós três, e depois do horário, em vez dos guris irem fazer bico lá na Kennedy, que eles iam lá na marcenaria lá, era fazer o trabalho na nossa marcenaria, depois das 6. E aí, só que daí, na verdade, antes disso, a ideia era
deixar essa máquina guardada, eles continuar fazendo o bico lá e nós ir pagando a máquina durante esses 12 meses. E aí, quando completasse esses 12 meses, que a máquina tivesse paga e que a gente tivesse um caixa, a ideia daí era nós sair da onde a gente trabalhava e abrir o negócio. Esse era o plano inicial. Só que quando eles chegaram com a máquina não coube onde nós íamos guardar, que era lá na garagem da casa do Leonardo. E aí, o que a gente teve que fazer? Nós não tínhamos onde enfiar a tal da máquina. Os guris tinham medido, mas não sei que medida que eles tiraram, né? Mas isso daí não vamos levar em consideração, gente, por causa que a gente lida com as medidas. Eu nem sei, na verdade, se eles tiraram direito essas medidas. Porque do jeito que eu já estava afobado que queria, porque queria comprar essa máquina, nem sei. Bom, mas daí o que aconteceu? Nós não tínhamos onde enfiar a máquina. Aí o que a gente teve que fazer? A gente teve que achar um lugar para pôr a máquina. E que lugar foi esse? O Jair vivia nos botecos. E lá, o seu Hélio também vivia. Então, os dois eram amigos lá do boteco. E aí, o Jair comentou lá, e o seu Hélio disse assim, não, eu tenho um lugar para vocês. A garagem da minha casa. Eu alugo para vocês. Tá, mas a gente não tem dinheiro, seu Hélio, para nós pagar o aluguel. Eles não tem problema, vocês só me pagam mês que vem. Gente, quando as coisas são para ser, elas são. Na verdade é isso. Aí, mais 2 meses, a gente trabalhou na empresa onde a gente trabalhava e depois daí a gente saiu, eles também trocaram maquinário e tudo mais. Aconteceu uma série de coisas e a gente saiu. E aí, o que a gente fez? Fomos trabalhar. Nós tínhamos cliente. Nossos primeiros clientes foram quem? Nossos primeiros clientes. O meu primo fez uma sala com nós. A comadre e compadre do Leonardo, que fizeram a cozinha deles, que até inclusive eu filmei aqui um dia e postei lá no da Arte Móveis, né? E a nossa primeira cliente de fora, que não foi assim da família, digamos assim, né? Que tinha uma pontinha de parentesco. Deixa eu lembrar o nome da cliente agora. Pera aí, deixa eu puxar aqui do subconsciente. Meu subconsciente, eu amo ele. A dona Dilza. E aí a dona Dilza fez com nós os móveis lá dela. E foi um serviço grande, sabe? E aí eu ia nas lojas levar folder. Eu conversava com as pessoas que eu tinha aberto minha marcenaria. Inclusive, esses dias eu fui comprar uma sandália lá na Moda Viva, na Linda Modas. E aí a moça que sempre me atende lá me disse assim, ai, lembra, Gabi, que você veio aqui me contar que você tinha aberto a tua marcenaria e tal, e que se precisasse de móveis, olha aí, ó, viu? Deu certo. A minha filha também tá fazendo engenharia, não sei o que, não sei o que. Então, eu ia mesmo, ia falar com os pedreiros, pegava o contato das pessoas, conversava. E eu não sei como, tipo, a minha logo fui eu que fiz. A minha logo, pelo amor de Deus. Hoje eu olho assim e digo, meu Deus do céu. Mas as pessoas, elas gostavam do meu trabalho. Independente, entende? Depois a gente teve um grande cliente que foi os Lovato, que eu sou muito grata, assim, ó, demais, a dona Tânia Lovato, o seu Romeu Lovato, a todos ali, porque aí a gente fez um grande trabalho para eles. E assim, ó, foi muito bom. E assim a gente foi indo. Uma vez a gente não tinha serviço. Nós não tinha serviço, não tinha dinheiro, tinha que pagar as contas. E aí eu saí para procurar serviço e tinha feito um orçamento de uma cozinha, gente. Aquele dia eu chorei tanto. Eu pedi tanto para Deus. Porque sempre eu converso muito com Deus.
E eu pedi para Deus, Deus, nos manda trabalho, por favor, Senhor Deus. E saí para a rua. Fiz lá esse projeto de uma cozinha e fui. E os guris, o Jair, não sei onde que andava, e o Leonardo ficou lá na firma. E eu deixei lá pronto esse projeto, esse orçamento, tudo. E aí foi a primeira venda do Leonardo também. Vendeu, gente, foi 4.700. O cliente só disse que falou assim, ó, ô mulher, assim, ô mulher, pega lá a... Não é a pochete. Pega lá a maleta e traz aqui. E aí ela trouxe lá e deu os 4.700 pro Leonardo. Eles pagaram a tal da cozinha na época à vista para nós. Deram, não me lembro se foi 4.700 o valor total, mas eu sei que eles deram 4.700. E era o dinheiro que a gente precisava, gente, para a gente dar continuidade naquele trabalho, nas nossas coisas, porque a gente tinha que pagar as contas, nós tinha que, eu tinha que pagar nós mesmos, era para pagar. Eram nossos salários que a gente tinha que pagar. Eu, Leonardo, Jair, nós tínhamos que pagar. E aí não tinha dinheiro. E aí apareceu esse. E aí a gente, ó, correu. Outra coisa, os fornecedores, eles confiaram na gente. O Cláudio Zulian, que tem a CZ, que sempre que vocês precisavam, vão lá comprar. Foi assim, ó, quem nos ajudou muito. Ele não tinha revenda dele. Ele trabalhava para uma revenda, mas ele sempre nos ajudou. E sabe como que eu fazia sem dinheiro? Eu usava os cheques. Eu jogava as contas para mais adiante. Aí eu fazia aquele giro, sabe? E deu certo. Deu certo, gente. Quem que me ensinou tudo isso? A minha mãe, ela me ensinou a administrar. Ela me ensinou a fazer a parte do financeiro. Não exatamente dessa forma, mas eu fui aprendendo também. E aí eu tinha minha agenda, que inclusive eu tenho até hoje ali. Eu vou tirar umas fotos e vou mostrar para vocês que eu marcava nos dias as contas que tinha que pagar e ali que eu fazia o meu fluxo de caixa era desse jeito. E aí eu marcava também quem que tinha para, no caso que eu tinha para receber, o que eu tinha para pagar e aí eu ia fazendo ali. Depois, claro, veio as planilhas, depois veio várias coisas, veio o sistema, etc, etc. Só que lembrem, eu não tinha experiência praticamente nenhuma e fiz tudo isso. E eu sei que eu servi de muita inspiração para muitas arquitetas, até mesmo antigas aqui da Vacaria, que não faziam um story sequer. E aí eu ia lá e fazia das minhas coisas bem simplesinhas, às vezes, muitas das vezes, e muito simples. Só que eu fazia, acho que de um jeito que, com tanto amor, com tanta dedicação, com tanta vontade daquilo ali dar certo, que as pessoas de certo gostavam por causa daquilo ali, e aí vinham e compravam, e tudo dava certo. E até hoje tem sido assim. E é isso. Então foi assim que a gente começou, mesmo sem recursos, mesmo sem dinheiro, foi assim que a gente foi girando. E também, aí, com o passar do tempo, aí a gente foi lá, né, abriu conta e tudo mais. Só que usar limite de banco, essas confusão todas, foram raras vezes que aconteceram. E uma coisa muito importante que aconteceu sempre na Arte Imóveis foi o seguinte: a gente sempre separou o caixa profissional
do pessoal. Então, a gente sempre teve Prolabore, desde o primeiro mês até hoje, é assim. Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho meu salário, que é fixo, aquele ali. E aí, lá no final do ano, dando resultado, dependendo do resultado que der, a gente faz uma retirada ou não. É assim que a gente trabalha, eu e o Leonardo. Porque depois daí eu já saiu, né? Isso daí um outro dia eu conto para vocês. Aí, por exemplo, se eu pegar um valor, eu recebi já, né? Até ali dia 10 eu recebi. E hoje eu estou precisando, digamos, de um vale, de um dinheiro. Eu faço lá como se fosse um vale, e no dia 10 do mês seguinte, aquele vale é descontado de mim. Então, o meu valor é aquele ali. Isso daí é a melhor coisa que se faz. O empreendedor tem que fazer isso. Tem que ter um Prolabore fixo, tem que saber quanto que ganha, quanto que retira. E o dinheiro que entra ali não é teu, é da tua empresa. E o que a gente fez? Daí a gente foi melhorando a empresa, fomos indo, e hoje está do tamanho que está. Então, digamos assim, de R$ 1.600, praticamente usando o limite, a 1.200.000 aí, né, gente? Que hoje a empresa ela está avaliada mais ou menos nesse valor aí, na minha projeção, até para mais. Então, é isso. São dias de muito trabalho, sim, mas é esse o movimento. A gente tem que trabalhar. A minha pergunta é: o que você está fazendo para chegar nos seus objetivos? Claro que a vida também não é só trabalhar. Hoje em dia eu olho para outras coisas, mas durante 10 anos, que foram o período que eu olhei basicamente e praticamente só para a empresa, foram muito importantes para construir a liberdade financeira, geográfica e emocional que hoje eu comecei a viver, entenderam? Então, tudo é um processo onde a gente tem que escolher o que a gente quer, escolher o nosso difícil. É uma frase que muitos usam, mas é real. A gente tem que escolher o que a gente quer, porque a vida vai passar. A vida vai passar de qualquer forma. E daí, o que eu estou vivendo?